A gente vai começar então agora com a palestra Como afeto e traumas influenciam na epigenética infantil. Para explorar esse tema, a gente trouxe para o nosso simpósio um grande especialista. Ele é geneticista molecular e vai nos explicar como os genes podem ser ativados ou desativados de acordo com as experiências que vivemos. Por isso, é tão importante garantir ambientes seguros e saudáveis, onde bebês e crianças possam crescer e se desenvolver plenamente. Então, vamos receber aqui no nosso 11º simpósio o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mariano Zales. Bem-vindo, Mariano, bem chegado. Bom dia. Bom dia. Tudo certinho? Estão me escutando? Então, Com certeza. Está contigo, bem. Mariano. Ah, está aqui. Aqui, para baixo, tá? Isso aqui é para frente? É para baixo. Ah, para baixo para frente. Isso. Bom dia. Hoje a gente vai falar como... Mariano, eu Oi. te interrompo um minuto, porque você não vai ficar sozinho no palco. O que é? Você não vai ficar sozinho no eu palco. também achei. Exato. Gente, olha aí, o mestre de cerimônia acelerado, está deixando de chamar. Quem vai acompanhar você, porque eu falei que mandar as perguntas, Eu também mas tem achei. que alguém que faça as perguntas para ele. Então, eu chamo para fazer a mediação dessa nossa conversa, a coordenadora de programas da Fundação Van Leer, Marina Arilha. Aplausos para Marina, minha gente. Bem chegada, Marina. Desculpe a pressa desse mestre de cerimônia. Bem chegada, querida. Bem-vinda. Pode, claro. Bom dia. 9h da manhã e a gente quer falar de epigenética com vocês. Não é moleza, mas eu queria dizer que, apesar desse nome tão complexo, a epigenética ela está na nossa realidade, como o Bira trouxe, o mestre de cerimônias mais animado da história, ele trouxe, né? A ideia é que a gente entenda como as nossas experiências marcam o nosso desenvolvimento. E não é à toa que a gente te convidou, Mariano, para esse momento. O NCPI, desde o começo, desde a sua concepção, ele busca encurtar essas distâncias entre ciência, pesquisadores, quem discute a ciência com vocês, que pensam e implementam as políticas públicas. Então, é muita honra te ter aqui, né? Mariano escreveu um livro justamente tratando de explicar a epigenética de um jeito simples. E a gente estava conversando ontem, né, para se alinhar para esse momento. Muito rapidamente ele estava me contando sobre a herança genética, né? Acho que vocês conhecem o DNA, o famoso DNA. E como o DNA, o jeito que ele se expressa na nossa vida, ele é influenciado por diferentes fatores, né? E você vai se aprofundar sobre isso. Isso é super legal, porque tira a gente desse lugar determinista da genética e a gente pode passar a olhar a genética como possibilidade, com possibilidades. Mas também, como ontem nós dissemos aqui em todas as mesas, né, desde a mesa do professor Junlei, a mesa de segurança pública, a mesa de equidade na educação, a fala super potente do João do Clima, a gente sabe que no Brasil essas possibilidades elas não são iguais para todo mundo, né? E é por isso que eu convido vocês a pensarem sobre isso, assim, que as escolhas, os hábitos, a alimentação do ser humano, tudo não são escolhas individuais simples. E é por isso que para a gente faz sentido que vocês, gestores públicos, estejam aqui nessa palestra, né? Porque a ciência nos diz que todos esses fatores são importantes para o desenvolvimento humano. E é por isso que a gente precisa garantir os direitos básicos para as famílias, para que elas possam poder prover a seus filhos os cuidados que eles precisam para um desenvolvimento biológico, né? Então, para se aprofundar nessa conversa, eu passo agora sim a palavra a você. E, se der tempo, espero que dê perguntas também, que eu vou receber. Obrigada. Agora, de novo, bom dia. Então, vocês já pensaram, assim, tudo que vocês discutiram, que vocês vão discutir hoje, como é que ele entra no teu corpo? Como é que o teu corpo reage a tudo isso? O que acontece dentro do teu corpo? O que acontece com essa criança, por exemplo, com todos os traumas, as coisas boas, as coisas ruins?
O que acontece dentro do teu corpo? Alguém já pensou isso? A gente discute muito políticas e coisas, mas o que está dentro? O que você olha dentro de uma criança que passou por coisas, de novo, boas ou ruins? Na verdade, esse sentimento, essas coisas, acontecem dentro, bioquimicamente, e tudo isso, e isso é tudo regulado, muito, muito bem regulado pelo teu corpo. Isso se chama epigenética, de uma certa maneira. Genética, DNA, a gente vai falar sobre isso. Epigenética é o que está fora do DNA. E vocês vão entender como pode ser fora do DNA, né? Então, como afeto e traumas influenciam na epigenética infantil. Mas, primeiro, eu queria muito agradecer o convite de todos aqui, o convite do Núcleo de Ciência pela Infância, da Fundação Van Leer e também da Maria Cecília, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eu acho realmente uma honra para mim estar aqui, falar para um público tão especial. E ontem foi, assim, muito aprendizado para mim. Então, eu agradeço de novo esse convite e muito sucesso aí. Vamos lá. Então, a gente tem duas coisas aqui, né? O velho dogma, assim, a gente sempre assim, qual é a genética dessa pessoa? Qual é a genética dessa pessoa? Então, era sempre como o DNA é um hardware que está dentro de nossas células, é o nosso genoma, e que a gente de uma certa maneira, sempre ficou dizendo, entendeu, aquilo que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, como se fosse uma coisa, acabou, é isso aí, não tem jeito mais. Mas hoje, um novo paradigma fala sobre a epigenética como um software, né? Onde, na verdade, você não está preso ao seu DNA, mas as células começam a funcionar de uma maneira plástica, de uma maneira diferente. Alguém já pensou por que o fígado é o fígado e o rim é o rim? Se todas as células têm o mesmo genoma do teu corpo que você recebeu do teu pai e da tua mãe? Porque epigeneticamente, muitos genes que deveriam funcionar no rim estão desligados no fígado. E vice-versa. Isso quer dizer que as células têm uma regulação dentro delas que fazem muitas coisas dentro, que não está absolutamente ligado com o DNA, com nossa herança genética, mas sim botões e coisas que acontecem nas nossas células que vão realmente dizer qual proteínas vão ser expressas e qual as coisas e qual enzima, se eu vou ser mais gordo, se eu vou ser isso, se eu vou chorar, se eu vou ter trauma, se eu vou ser legal ou não ser legal. Isso não é geneticamente que está falando, é epigeneticamente, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, não se assustem, entendeu? Nós somos 99,9 iguais aqui. A diferença no nosso genoma todo, que a gente recebeu do pai e da mãe, é de 0,1%. E esse 0,1% é que são as pequenas diferenças no DNA que fazem características assim físicas. Não estou falando da parte toda fenotípica, mas assim, dizendo que eu sou assim, eu sou assado, tá? E, na verdade, a gente vai falar muito, né, aqui. Acho que não está. Não está. Não funciona muito bem aqui. Não, mas acho que. Não. Desculpe. Então, a gente tem aqui a célula, né? O que é? Não, eu sei, mas eu tô. Não está. Não tem problema. Então, a gente vê que dentro, a gente recebeu 23 cromossomos do pai, da mãe, né? Que a gente tem duplas de 23, 46, 22, a gente chama autossômicos, e o X e o Y, ou X ou X, que são os cromossomos sexuais. Muito bem. O cromossomo, na verdade, é um DNA, que ele está muito compactado. E esse DNA, ele é enrolado, eu estou explicando isso porque a gente vai falar muito sobre isso, está enrolado como um carretéis de proteína. É um carretel, exatamente, ele vai e enrola. Esses carretéis, quando você estica ele, é o DNA de fita dupla, tá? E dentro desse genoma, a gente tem chamados genes. São 25 mil genes que fazem todas as proteínas e coisas do nosso corpo, tá?
elas às vezes podem vir ruins por uma doença hereditária, mas normalmente, né, se fosse assim, as doenças hereditárias iam ser, e todo mundo ia ficar doente. Então, elas são raríssimas, de uma certa maneira, em toda a população. Mas, na verdade, o que a gente vê é que o genoma humano é um livro, não é um livro cheio de letrinhas, A, T, C, I, G, é uma linguagem muito, muito complicada de entender. Mas a epigenética, quando você abre esse livro, você já viu um livro que você quer estudar o livro? E você sabe, esse capítulo eu não gostei, isso não é importante, mas esse capítulo para mim é muito importante, eu vou começar a marcar coisas dentro desse livro. E a epigenética é isso, marcação dentro do nosso genoma, como se fosse um livro. Está tudo certo aí? Na verdade, o que é a epigenética? Porque eu falo de fora. Se vocês estão vendo aqui esse tracinho com bolinha, que eu não consigo aqui mostrar, isso são como se fossem espetinhos que estão do lado de fora do DNA, entendeu? E servem como a gente pode falar que até são espetos e coisas. Como dentro das tuas células, para fazer uma proteína, você tem que ter toda uma coisa especial, RNA e proteína, DNA, RNA e proteína, né? Às vezes, essas coisas têm que ser reguladas. Eu falei daquela coisa do fígado, eu falei aquela coisa do rim, se lembram? Por quê? No fígado, as coisas do rim estão muito com essas marcas, chamadas metilas. Metilação é o carboninho, não sei o quê, é muito simples. Mas tem enzimas que colocam e tiram, colocam e tiram, colocam e tiram. Às vezes coloca muito ao ponto de que esse gene não funciona mais. Ele está apagado. Se você tira essas marcas, ele começa a ser expresso, essa coisa de expressão, ele começa a se expressar dentro do seu corpo, dentro dessas células. Está claro isso, gente? Beleza. Então, qual é o arquiteto desse genoma? É o nosso ambiente, a nutrição, o ambiente e afeto e o movimento. Esses são os pilares da epigenética que fazem que as células do teu corpo, elas não olham, elas não escutam, elas não sentem, ela não tem uma coisa assim. O que acontece com ela? Essas células, elas recebem informações dentro de um network de milhões e bilhões de células, que se comunicam de alguma maneira pelo sangue, com proteínas e tudo isso. Elas recebem todas as informações que estão vindo para a gente, de uma maneira como alimentos, de uma maneira como a gente vê, a gente sente, a gente toca, e também como a gente se exercita, que é muito importante também. Então, a gente já começa a falar sobre a nossa vida. A gente começa a falar sobre a nossa vida. E a gente começa, então, a janela intrauterina nesse ponto, tá? Que é extremamente importante. Quando tem a fecundação, tá? O espermatozoide com o óvulo, na verdade, as marcas que seus pais tiveram, a vida te dá uma chance, existe um reset dessas metilações em que elas ficam limpas, entendeu? Não todas, mas existe como se fosse uma limpeza para te dar uma nova chance na sua vida. E aí começa toda a parte da regulação placentária e intrauterina. Então, poluição, o estresse materno, todo esse desenvolvimento nesses 9 meses, que a mãe está vivendo, que a mãe está comendo, como a mãe está relacionada ao mundo, tudo vem para o bebê de uma maneira epigenética também. Então, as marcas que ela tem durante isso, se ela não se alimentou bem, porque metilação tem a ver muito com a alimentação que você tem. Se você não come certas coisas, você não consegue regular as coisas epigeneticamente, porque é o teu corpo, e os alimentos dão esse tipo de coisa, a gente vai ver isso. Então, essas marcas, na verdade, mesmo sendo intrauterinas, né, no futuro pode dar vários problemas. E tem esse grupo, Development Origins of Health and Disease, o DOHAD, que estuda a origem das doenças.
E epigenética é um dos grandes estudos do desenvolvimento das doenças, desenvolvimento dos traumas. Traumas, isso é doença, entendeu? Isso vai dar distúrbios em tudo que é parte. Opa, eu sempre falei próximo, mas erro meu. Então, quais os nutrientes que escrevem o nosso gene? Assim, não precisam pensar do que é, mas comidas são específicas, como folato, né, o ácido fólico, polifenóis que estão em frutas, o ômega 3 que estão em peixes e colinas que estão... Isso ajuda a nossa epigenética. Agora, a reflexão vem aí. O que acontece se você não tem isso? Como é a maioria do mundo não consegue essas coisas lindas, entendeu? Dessas dietas do mundo inteiro que todo mundo fica falando... Mas ninguém tem. A gente tem dieta de não comer, não dieta de comida. Então, essas coisas todas, a falta disso tudo, começa a mudar o nosso corpo, começa a mudar as nossas células. Elas começam a expressar coisas que não deveriam estar sendo expressas. Tá certo? Vamos lá. E a nossa biologia do estresse, né? Que é muito importante no trauma, muito importante no trauma. Toda vez que você tem o estresse, que o ser humano, ele desde a sua existência, ele tinha que ter adrenalina, ele tinha que ter coisa para fugir dos caçadores, ou fugir ou nas guerras, ou os animais que tinham algum problema com ele. Mas esse estresse, o que acontecia? Vocês estão vendo aí positivo? Aí você tinha no hipotálamo, aí você libera um hormônio, né, que chama corticotropina, que vai até uma glândulazinha micro no seu cérebro, e aí faz outro hormônio chamado adenocorticótrofo, que depois ele ativa as adrenais a produzir o quê? Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, de uma certa maneira. Quando acaba o estresse, o que acontece? O cérebro tem os receptores desse cortisol. Ele recebe e fala assim, bom, agora está na hora, calma, já produziu, já fez o que tinha que fazer no corpo, agora vamos parar. É um feedback negativo. Mas, se você tem estresse, epigeneticamente, você não começa a produzir mais esse receptor. Se você não começa a produzir mais esse receptor, ninguém segura ele mais. Ele fica circulando no teu corpo, porque nada segura ele e nada mais faz um feedback negativo para parar o estresse. Porque está tudo hipermetilado. Esses receptores não são... Porque está cheio de tanto espetinho ali, que ele não é produzido. E se não é produzido, ele não segura. Receptor é aquilo que segura o hormônio, tá? Entenderam? Tá? Beleza. Então, tudo isso tem antídoto? Tem antídoto. Tem antídoto, porque a epigenética é reversível. Então, o que você coloca, o teu corpo pode tirar também. Existem enzimas que colocam e tiram. Então, esse toque, esse cuidado, essa coisa que a criança precisa, muito, é o toque e o cuidado, é o afeto. Tocar, abraçar e tudo isso faz com que tudo faça diferente. E aí, só para falar uma coisa, existe um experimento de uns ratinhos, tá? Quando a mãe tem uns filhotes, e se a mãe começa a lamber os filhotes e ficar pertinho deles, esses filhotes vão ser bacanas, não vão ser agressivos, vão ser magrinhos e tudo isso. Já quando a mãe não faz chamado licking, grooming, que para de lamber e para de ficar perto deles, eles ficam extremamente agressivos. E quando viram os receptores de glicocorticoides, do cortisol, né, eles viram que os agressivos estava tudo metilado, eles não tinham nada. E os outros estavam livres, porque produzia muito receptor. E assim, a gente começou a estudar isso nos seres humanos. Então, o nosso epigenoma começa a ser formado no útero, mas ele continua
entre 6 a 52 semanas de vida, no ambiente físico-emocional, né, que faz toda a nossa parte nervosa e toda a nossa parte imunológica. Existem vários trabalhos, um dos principais desse Caporale e Vicenius, entendeu? É o toque cura. O toque cura. Coisas muito simples, que a gente às vezes esquece, que quer botar uma super tecnologia em tudo, mas coisas muito simples. E bebês que recebem cuidados, né, apresentam respostas de estresse mais controladas. E isso tem uma importância muito grande no futuro dessa criança, entendeu? Afeto diário não é apenas psicológico, ele ajuda na biologia do bebê. A gente sempre pensa, cara, psicológico. Claro, a terapia, a psicologia é um tratamento para a tua epigenética. Entenderam? Porque dentro do teu corpo, quem toma conta são as células, não é o papo. O papo vem, é elaborado, vem sinais e as células começam a entender de uma maneira legal ou não atender de uma maneira legal. E exatamente nesse, eu falei, né, esse eixo chamado eixo HPA, tá? Existem genes que já estão sendo estudados, não vou entrar agora, mas o freio do estresse é quebrado em várias coisas, nos receptores. Tem também uma coisa muito, muito importante, neuroplasticidade. Não, o desenvolvimento do cérebro, ele é controlado epigeneticamente. Se você tem traumas e coisas, a criança regula esse gene chamado BDNF, que não precisa, chamado... É um fator que começa a fazer... Tempo esgotado? Que começa a fazer toda a parte de neuroplasticidade, aumentar as conexões. Então, olha só, estresse dificulta as conexões. Né? Estresse dificulta as conexões, dificulta a tua neuroplasticidade. Então, a criança começa a ter deficiências. Isso é muito ruim, claro. Entendeu? E também tem toda essa herança transgeracional, que isso é passado de novo. Então, olha só, até a terceira geração você passa. Porque se a mãe sofreu estresse, ela passa para o filho na parte intrauterina. E também, dentro da formação das células reprodutivas, essas marcações também que vão para uma próxima geração. E a gente tem estudos, né, muitos estudos de traumas geracionais, aqueles traumas transgeracionais, que foram muito estudados na Segunda Guerra Mundial com a população holandesa, que passou, durante a Segunda Guerra, os alemães proibiram a alimentação, passaram de 2.000 calorias para 500 calorias, mais de 4 milhões de crianças sem comer. E o estudo dos pais e das outras gerações falam que eles são obesos, eles têm problemas metabólicos. Por quê? Porque a criança naquela época só comia pouco, ela tinha que ter um metabolismo para muita pouca caloria. E também os sobreviventes do Holocausto. A gente sabe que várias gerações de sobreviventes do Holocausto ainda sofrem muito com um super trauma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com a morte não só de 6 milhões de judeus, mas de muitas outras populações, entendeu? Que estavam isso. E, finalmente, só para acabar, uma coisa que ninguém dá bola é o microbioma. Quem já escutou falar de microbioma? Oba! São as bactérias, né, as bactérias amigas que nós temos. As bactérias amigas estão em todos os lugares, mas muito no teu intestino. Tá? Elas são simbióticas e elas fazem uma coisa muito importante. Ela é até chamada nosso segundo genoma. Elas, na verdade, já esgotou. Elas, na verdade, entendeu? Durante o útero, o parto, ela começa a ser formada do zero. No nascimento, ou pela cirurgia, ou pela flora vaginal da mãe, ela já começa a construir o seu microbioma e durante a lactação e o desmame. O microbioma, essas bactérias fazem muita coisa
que liga e desliga epigeneticamente a nossa saúde também. Sem elas, sem uma disbiose, com as bactérias ruins, elas também prejudicam muito a nossa saúde no futuro. Então, crianças que foram mal alimentadas, crianças que tiveram coisas que deram uma grande disbiose, que é uma coisa ruim, que é com as bactérias ruins, vão ter problemas também no futuro. Então, o software é reversível, né? A gente já falou. As terapias epigenéticas são nossas terapias. É ser feliz, é fazer uma terapia, uma yoga, alguma coisa desse tipo. Então, gente, só para terminar agora, a gente está indo para um lugar totalmente ao contrário disso, entendeu? A gente, assim, ter uma vida ideal, ter a melhor microbioma, ter os melhores alimentos, não é a realidade, nem a realidade que a gente está discutindo aqui. Eu acho muito importante que as políticas entendam essa coisa que parece tão complicada que não é. É complicado isso? Entender isso? Não é complicado. Existe coisas que a gente tem que entender o que acontece no nosso corpo para que a gente consiga levar também, pô, isso não é só não comer, mas é muito sério o que acontece com a criança, é muito sério o que acontece dentro dela, é biologicamente muito sério, é fisicamente muito sério. A gente não está falando da parte mental, mas a parte mental faz todo esse problema físico. Desculpe aí que passei, então eu agradeço. A gente fala assim, nós somos os autores, nós determinamos o nosso destino, nem tudo está no nosso código genético. Obrigada, professor Mariano. Recebi aqui algumas perguntas, não vou nem fazer comentários sobre a palestra para a gente poder ir direto para elas. Vou trazer aqui uma pergunta da Juliane, de Olímpia. E ela pergunta o seguinte: se o ambiente molda quem a criança vai ser lá na frente, o que é o mais importante que a gente precisa garantir nos primeiros anos de vida dela, para que o DNA dela se desenvolva da forma mais saudável possível? Então, ela quer saber, assim, dentre tudo que o senhor trouxe, né, da perspectiva da política pública, o que seria algo assim mais específico, essencial e importante? É que eu falei o toque, eu falei o amor, eu falei alimentação a gente trabalha. É fácil, de uma certa maneira. É difícil, claro, não vou falar, mas o que é difícil para uma criança receber nesse mundo onde os pais, hoje em dia, não sabem nem o que é isso direito e mal receberam dos outros pais, e agora menos ainda, né? É o amor. Eu falo de novo, entendeu? Os camundongos ensinaram a gente, lamber, pequenos toques, já é suficiente para que eles sejam felizes. As pessoas não têm noção. Eu estava falando com ela, tem um filme que ganhou o Oscar agora, né? Como é que é? Valor Sentimental. Alguém viu esse filme? Valor Sentimental, a irmã mais velha, ela briga com o pai muito, né? Ela briga muito com o pai, ela tem uma vida horrorosa com essa relação toda. E a irmã mais nova, ela é normal, tem família, tem herança. Aí um dia as duas estavam discutindo, para não me delongar, fala assim, a irmã mais velha fala, por que você é assim? A gente teve os mesmos pais e eu estou toda ferrada, sou todo com problemas, sou toda assim, o que aconteceu? Você está aí com a tua família, nunca tive um relacionamento, não tive nada disso, não tive filho, não tive nada. O que você teve diferente de mim? Aí a irmã fala, eu tive você. Eu tive você. Você me tocava, você me penteava o meu cabelo, você ficava perto de mim. Isso já foi suficiente para eu ser uma pessoa como eu sou hoje. É isso. Muito obrigada, professor. Eu acho que com isso a gente encerra essa mesa de hoje, para a gente não estourar o tempo. Muita gente vai pegar avião hoje. E podemos passar para a próxima, então, Bira. Obrigada, pessoal.